Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 49. Busque alternativas. Oi, gente, tudo bem? O assunto de hoje é saúde. Quando eu falo em alternativas, eu tô falando na parte de saúde e o que eu quero dizer, não se renda, não se entregue a uma opinião somente. E por que eu vou falar isso? Todo mundo, eu sou uma pessoa que acredito muito nas pessoas, as pessoas têm a boa intenção de te ajudar. Seja isso profissionalmente, seja isso só porque é um amigo e tudo mais, eles querem te ajudar, certo? Bom, eu tive várias ajudas e sou muito grata por tudo isso, mas eu estou numa fase que eu me descobri com outras alternativas que me deixaram com uma qualidade de vida muito melhor. Eu vou explicar para vocês. Então, há mais de um ano, na verdade 1 ano e meio atrás, eu andava já num acúmulo de vários anos, andava muito cansada, eu tinha dias bons e vários dias ruins, que eu tava sempre reclamando, mas dói aqui, dói ali, hoje tô assim, hoje tô assado. Eu lembro de chegar pro meu marido e falar, eu não aguento mais reclamar que eu tô cansada, eu tô sempre tô cansada e eu quero mais energia e eu não sabia como buscar essa energia. E nessa minha saga de estar sempre lendo para melhorar, para aprender mais, eu caí no livro do Robin Sharma. Para quem já escutou meus episódios anteriores sabe que eu falo dele, que ele tem um livro que se chama O Clube das 5 da Manhã. Esse livro é fantástico, esse livro eu super recomendo. E tem tanta informação nele, tanta informação que eu não dei conta de digerir tudo ele. Eu preciso até ler ele mais umas 3 vezes, assim. Mas ele é excelente, ele é muito bom. E uma coisa que me chamou a atenção no livro dele foi que ele falava assim, pra gente pesquisar a nossa saúde. Faça exames que descubram o que é bom para você comer, o que não é bom, porque cada pessoa, cada corpo reage de uma maneira diferente. Eu pensei comigo, tá, beleza, ele é rico, milionário, ele pode fazer essas coisas, né? Quem sabe um dia farei um exame desse. E outra coisa que eu gostei muito do livro dele, que ele fala, que é uma coisa também que um dia eu espero conseguir fazer, é que ele recomenda que você faça massagem, vá num massagista 2 vezes por semana, sessões de 90 minutos cada. Eu, Andrea, adoro massagem, então essa parte do livro foi a minha preferida, a hora que ele falou isso. E ele até comenta, você pode não ter dinheiro para isso, como que ele fala assim, você pode não conseguir pagar por isso, mas depois o mal que isso, vamos dizer assim, a falta de saúde, o bem que isso pode te causar, compensa muito mais para você do que não fazer. Tá bom, ainda assim não é super abordável, digamos assim, fazer massagem toda semana, toda semana já é mais difícil, imagine 2 vezes por semana de 90 minutos cada ainda. Vai ser, um dia eu vou conseguir, vai ser uma delícia porque eu adoro massagem. Mas o que eu peguei com esse aprendizado dele é que você precisa estar bem para resolver os assuntos que você quer resolver
para conquistar os sonhos que você quer conquistar. Saúde é essencial, gente. Para quem já passou por momentos baixos de saúde e teve seus altos, sabe o que é estar lá embaixo e o que é estar bem. E hoje eu valorizo demais a minha saúde. Isso me custa muitas controvérsias familiares com os amigos, mas eu vou me ajustando. É um momento que você fica meio fanático e acaba não sendo tão legal, mas eu preciso respeitar o que o meu corpo aceita ou não também para estar bem com todo mundo, né? Enfim, o que eu quero dizer é que eu resolvi, lendo esse livro, me veio isso de fazer testes, de que somos todos diferentes, e me veio a ideia, talvez eu não consigo lembrar de onde que surgiu essa primeira ideia de eu procurar uma naturopata. E eu pesquisei no Facebook, no grupo dos brasileiros que moram aqui perto, que eu queria uma indicação de uma naturopata, e uma amiga indicou. Uma naturopata que não era nem na mesma cidade, precisei aí viajar uns 30 minutos, 40 minutos para chegar nessa naturopata. E ela mudou a minha vida. Eu falo para ela dá risada, porque acha que eu sou uma louca, mas enfim, ela mudou a minha vida. Porque essa história de eu estar sempre cansada, de eu ter dificuldade para emagrecer, de eu estar sempre doente, sempre reclamando de alguma coisa. Já comentei algumas vezes de anos de depressão. Desde adolescente tenho crise de enxaqueca. Então, eu sempre estava num estado que eu não estava legal. E eu sei que já na primeira consulta com ela, acho que ela sentiu que eu estava meio cansada. Ela me aplicou uma injeção de vitamina B12. E isso vai ficar marcado para mim, porque eu nunca tinha tomado vitamina na veia, assim, e eu lembro ainda que foi uma injeção bem dolorida. Na hora que aplica, você não sente nada, mas de repente o teu braço começa a doer, fica doendo por um tempo ali até passar. E ela falou, vai dar um efeito de mais ânimo pra você e tudo. Eu sei que acho que nessa noite, na noite do dia que eu tomei essa injeção de vitamina, eu tive um sonho, que eu não lembro qual que era, só que eu dava gargalhada à noite. Eu cheguei a acordar de tanto que eu dava risada. E foi engraçado. Eu nunca vou esquecer isso, que eu vi ali, que eu tava realmente precisando de um ânimo. E eu fiz, até só para voltar um pouquinho, eu fui procurar naturopata, e naturopata não é um médico, aqui no Canadá a gente tem médico de graça, digamos assim, a gente paga pelo imposto, mas a gente tem médico de graça, só que o naturopata não é um médico de graça, então eu precisava pagar por ele. E eu tava tão desesperada, porque eu precisava melhorar, precisava me sentir melhor, que eu falei, eu vou pagar, eu preciso. E ela até me indicou um teste de hormônio. O teste também era caro. Eu falei, olha, eu parcelo aí, mas eu preciso fazer. Eu preciso testar, ver o que é. E foi um teste bem complexo, que você faz teste de urina e saliva e tudo mais. Eu sei que descobrimos várias coisas, além do exame de sangue que eu fiz. Descobri que, apesar de ter, por vários anos, meus exames de sangue mostrarem que estava tudo ok com a minha tireoide, que eu já tive problema de tireoide e de repente ela ficou tudo ok, eu tinha a que chama de doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tua tireoide, que só aparece num exame específico, que os médicos regulares aqui do Canadá não pedem, porque não é alguma coisa que eles vão tratar. Já a naturopata, ela cuida disso também. Então, a gente descobriu isso. Ela descobriu que o meu corpo não produzia melatonina, então eu não descansava à noite. Apesar de eu dormir, o meu corpo não descansava. Ela falou, eu não sei como que até você consegue pegar no sono, mas meu corpo não produzia praticamente nada de melatonina, o que é algo super importante para o nosso corpo. E ela me ensinou, ela falou assim, olha, você precisa dormir bem,
eu comecei a tomar melatonina para dormir. Ela falou, o quarto tem que estar totalmente escuro, não pode ter uma luzinha, nada. Se não for possível, compre aquelas máscaras de dormir. E, gente, eu comprei a máscara e mudou a minha vida. Hoje eu só durmo com máscara e ajuda muito. E além de vários suplementos vitamínicos que ela me passou e tudo mais, ela sugeriu eliminar o glúten e o leite da minha dieta. Não foi fácil, eu já tentava fazer isso, mas assim, fazer mais sério, eliminando tudo, não foi fácil. Mas eu consegui fazer por um bom tempo. E é isso, eu ainda estava fazendo o clube das 5 da manhã, acordava de manhã, fazia atividade física e tudo mais. Então eu fui descobrindo essa nova vida sobre hormônios, tudo o que acontece dentro da gente, o que a gente precisa fazer para produzir os bons hormônios e diminuir o hormônio, por exemplo, o hormônio do estresse, que é o cortisol. E eu comecei a ler livros sobre isso, eu já li acho que uns 4 ou 5 livros sobre o assunto, para eu entender mais. Porque desde então, para mim, só uma dieta falando o que você come no café da manhã, à tarde e à noite, não adiantava. Eu precisava ter a lógica daquilo, por que eu estava fazendo aquilo. Então, por exemplo, o glúten e o leite são inflamatórios. Na verdade, toda comida que a gente come é inflamatória, só que umas são mais inflamatórias e outras menos. Como quem tem doença autoimune, o teu corpo já está num estado inflamatório, você precisa evitar ao máximo essa inflamação para dentro de você. Então, eu acabei descobrindo muita coisa com a consulta com a naturopata, com livros que eu comecei a ler sobre o assunto e descobri o que era se sentir bem. Gente, depois de muitos anos, teve um dia, eu não lembro agora ao certo qual foi esse dia, mas eu de chegar e parar assim, nossa, tô me sentindo bem, sério, eu tô com energia, tô com vontade de fazer as coisas, eu tava assim me sentindo bem, cheia de energia mesmo. E aquilo soou tão estranho pra mim porque não era o meu normal. Eu já estava acostumada com o meu normal, porque o teu corpo, você se adapta seja aquilo bom ou ruim, mas você se adapta. Então, chegava a ter momentos que eu sentia, é engraçado dizer isso, mas sentia falta dos meus momentos para baixo, porque eram mais tranquilos. Claro, eu não fazia nada. Tinha dias que eu ficava querendo dormir o dia inteiro, mas como eu tava com energia, meu corpo, eu tava, não, tô bem, tô super bem, vamos lá, vamos fazer as coisas. Então eu tive que readaptar o meu corpo a se sentir bem. Como eu comentei, eu tenho crises de enxaqueca desde os meus, 12, 13 anos. E não ter a enxaqueca ou assim, conseguir olhar pro dia e pensar, nossa, eu tô bem, minha cabeça não tá doendo, eu tô enxergando tudo, tá tudo bem. Porque eu tenho aquelas crises de enxaqueca que você não consegue nem enxergar. Foi diferente pra mim. E eu aprendi a aceitar que sim, eu poderia estar saudável, sim, eu posso ter uma vida normal, eu posso ter saúde. É engraçado até eu contando isso para vocês, porque parece uma coisa tão básica, mas que a gente não se toca às vezes. Como eu falei, consciência. A partir do momento que eu comecei a ter consciência de tudo que estava acontecendo, entender as coisas, eu comecei, peraí, acho que eu tô assim por conta disso, então tá, vamos fazer isso aqui para melhorar, e eu melhorava, eu comecei a melhorar. Eu comecei a ver que fazendo exercício me libera endorfina, o que abaixa meu nível de cortisol. Baixando o nível de cortisol, a gente baixa teu nível de inflamação no corpo, o que só te faz bem. Então eu descobri que cada um é diferente, todos somos diferentes, a saúde é muito importante, a gente precisa se permitir estar bem. E se você tem alguma condição de saúde, alguma coisa que o médico já te falou, não é assim, pronto para o resto da tua vida, procure alternativas, busque alternativas, busque entender o assunto. Vá ler livro, tem YouTube, cuidado com, claro, porcaria que você pode ver no Google aí, mas
Os livros que eu li foram todos de médicos credenciados, médicos renomados. Então, busque informações informações mais de qualidade para você sobre o assunto. Porque quando você entende, você começa a trabalhar a favor daquilo. Então, assim, que nem eu falei, aqui no Canadá a gente tem a saúde que é pública para todo mundo, não importa o teu nível social, você tem a saúde para todo mundo, ela funciona super bem, só que ela não vai ser tão investigativa, pelo menos a experiência que eu tive, tá? E eu tava... quando eu não tinha mais nem ânimo de ir no médico, porque não tinha o que eu explicar para eles, a minha falta de energia e tudo mais. E eu não queria mais remédio para depressão, não era isso que eu queria resolver. Eu queria uma alternativa, eu não queria estar ali que me falassem, é assim pro resto da vida e acabou. Então, gente, eu não sou médica, tá? Tudo que eu tô falando pra vocês é minha experiência pessoal, mas eu quero dizer que, assim, busque alternativas. Não largue o remédio que você tá tomando, as indicações que você tá fazendo e larga tudo e vai procurar uma alternativa. Não. É paralelo. Ou entenda por quê. Entenda por que você precisa tomar aquele remédio. O que ele faz pra você? Quando a gente começa a entender as coisas, a gente talvez comece a procurar alternativas. Eu agora gosto de procurar, eu preciso então, produzir tal hormônio. Qual que é a comida que me traz mais isso? Onde que eu vou buscar esse tipo de vitamina? Entendeu? Eu comecei a ficar mais interessada por mim mesmo, buscando essas alternativas. Eu ainda tenho a minha médica normal, tem a naturopata, tem a médica que é super importante pra mim também. Eu não tô falando assim, vai lá e vira natureba. O que eu quero dizer é assim, busque alternativas, porque eu já ouvi histórias de pessoas, não, o meu caso é assim e não tem solução. Então é assim e vou fechar assim. Busque outras alternativas, busque saber mais. Porque o que eu descobri há 1 ano e meio atrás, mudando toda essa minha dieta, mudando essa minha ideia, lendo sobre o assunto, fez eu ser realmente uma outra pessoa. Hoje eu tento fazer uma dieta certinha, não sou ainda 100%, eu tenho muito para aprender, muito para crescer ainda. Tenho meus momentos de ansiedade que eu vou comer o que tiver pela minha frente, mas eu tenho a consciência já de cada coisa que eu faço. E quando eu mudei essa ideia de que vou comer direito para emagrecer, mas não, eu vou comer direito para ter mais saúde, eu alcancei uma saúde muito melhor. Então hoje me permito algumas besteirinhas pelo caminho aí, mas sempre que eu posso eu tô voltando no caminho da saúde e me sinto muito melhor. Então eu aprendi que para baixar o cortisol do corpo, a gente tem a meditação, a atividade física, o tipo de alimentação que você come. Eu levei a minha filha na naturopata, ajudou muito com os problemas de pele que ela tinha também. Então, assim, muita coisa que com essa alternativa me ajudou na saúde e eu queria estar passando para vocês. Porque a saúde, gente, é a base de tudo. Quando a gente tá bem, a gente tá com ânimo de seguir os nossos sonhos, tá com ânimo de continuar os projetos. Se você não tá bem, você vai querer deitar na cama, sentar no sofá e nada mais importa. Beleza? Então é isso, gente. Um pouquinho da minha experiência pessoal sobre saúde e falar para vocês, assim, busca alternativas, acredite, leia, aprenda sobre o assunto, que tem sim uma maneira melhor e mais tranquila de viver. Beleza? Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais?
Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!